Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre a história que desenrola-se à volta do Tsukasa, que é um assalariado normal que uma noite é atacado por demônios e é salvo por uma kunoichi genial chamada Shizuri. Porém, no seu tempo livre, Shizuri é uma otaku preguiçosa. Tsukasa e Shizuri acabam a morar juntos, com Tsukasa a usar as suas habilidades domésticas, seus talentos domésticos para mimar Shizuri, enquanto ela continua a servir como sua famosa guarda, enquanto ela continua a servir como sua infame, famigerada, talentosa, genial guarda-costas, né? Estou falando de Estou Morando com o Takunichi Kunoichi. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a irmã da Kana, ela fica um pouco decepcionada. Ela estava andando pela cidade. Ela estava decepcionada por quê? Porque sua irmã acabou por trabalhar no meio de café. No meio de café para ninjas, para kunoichis, para nukenins, que são pessoas que fugiram de suas vilas para viver ali dentro da cidade. A própria mestra da Shizuri fez a mesma coisa. E aí ela começou a se envolver com dinheiro, apostas para ganhar dinheiro, virou proprietária de um prédio onde a Shizuri mora. Não só a Shizuri, Tsukasa, a Ayame, a Hina, entre outros, né? E o BO do próprio Tsukasa ter entrado lá depois da batalha, ter entrado no AP da mãe da Hina, que no caso é a Saya, a outra ficou curiosa, no caso a Himari acabou ficando curiosa. Por quê? Porque ele poderia estar traindo ela, mas isso a gente vai falar em outro momento. Primeiro vamos falar desse momento da irmã da Kana, né? Ela estava completamente decepcionada pela sua irmã, porque ela acabou se entregando, ela acha que ela se entregou aos desejos mundanos, né? Que ela deixou de ser aquela pessoa gentil que sempre pensava na vila dela. Mas na verdade é o contrário. Ela está fazendo isso porque ela está sim pensando na própria irmã e sim pensando na própria vila, a Natsumi, a vila Natsumi lá, o clã Natsumi lá, entendeu? Então, ela não sabia. Tinham três caras que estavam seguindo ela. Ela entrou dentro de um beco. A própria Shizuri estava brigando com a Kana para que ela fosse atrás da Yuzo, né? Para que ela fosse atrás da Yuzo. Só que ela não queria. Por quê? Porque ela sabia que se a encontrasse iria dar um sermão, ia abraçar, ia isso e aquilo. Mas isso acaba alterando sua personalidade. Ela acaba não fazendo o seu papel como tsundere, né? O pessoal acha que ela está fora da própria personagem que ela faz ali dentro daquele meio de café. Então falam para ela ir atrás da irmã. A proprietária, a Saya, estava observando de longe. Mas aí a gente entende o motivo dela ter continuado, dela ter continuado na cidade. Eu pensei que ela estava continuando a trabalhar naquele meio de café justamente porque porque ela adorou ser bajulada, entendeu? Pessoas gostarem dela ser bajulada e ela servir as pessoas. Mas não foi isso. Não foi essa a questão. Não foi esta a situação. Ela continuou ali justamente porque, apesar da Saya ter perdido suas habilidades como kunoichi por conta do despertar do Tsukasa, de fazer o Tsukasa despertar em troca das suas habilidades, né? A outra ainda queria, né, que a Kana queria aprender a fazer a barreira que a Saya desenvolveu há bastante tempo. Então, por isso que ela acabou fazendo uma troca. Você me ensina e eu continuo trabalhando aqui, né? E ela conta pra Yuzo, porque a Yuzo tinha sofrido lá com o pessoal. Os caras aparecem, tentam conquistá-la, mas ela acaba mostrando a sua força. A Shizuri aparece junto com a Hina, mas é lançada longe.
Nesse momento a Saya pega e revela pra ela o que tá acontecendo. E aí ela fica, tá de boas então. E aí, por conta do prejuízo gerado pelo aparecimento da Yuzo, elas são obrigadas a trabalhar. Só que a Yuzo fica com vergonha e sai correndo. Mas a Kana acaba entrando na personagem novamente. E em outro momento, como eu falei pra vocês, a Himari tinha pensado que o Tsukasa estava traindo a Shizuri. Só que é o contrário. Ele foi falar com a mãe da Shizuri. Ela não sabia que era a mãe da Shizuri. Que a proprietária era a mãe da Shizuri. Ela foi até a casa do Tsukasa e da Shizuri. E aí ficou um clima um pouco mais tenso ali. Porque a Shizuri não sabe se comunicar com pessoas além do Tsukasa, da Hina, da Kana, da Ayame, né? Então e da própria mãe, né? Então ela não sabe muito se comunicar com outras pessoas. Então teve um pouquinho de dificuldade. Ela até tentou dar um geral na casa. Ela jogou tudo no guarda-roupa, que acabou explodindo depois de tanta bagunça que tava lá. E aí ela é dependente do próprio Tsukasa. A outra ficou maravilhosa em saber o quanto que ela é dependente do cara, né? Que ela tenta fazer o máximo, mas é dependente. E aí ela fala, eu não quero mais sair daqui porque eu não consigo conversar com os vizinhos, eu não consigo lidar com os vizinhos. Então o Tsukasa fala algo que anima ela, né, no caso, né? Ela já tinha acalmado os ânimos da Himari sobre a proprietária e o Tsukasa, falando, não precisa se preocupar porque ela é família, entendeu? Não precisa se preocupar porque ela é família. Não precisa se preocupar que ela é minha mãe e isso e aquilo, entendeu? Não precisa ter muita preocupação referente a isso, entendeu? Então você só precisa parar de pensar nisso, entendeu? E ela vai pra casa, acaba contando sobre isso pra sua amiga, né? E, mano, e aí o próprio Tsukasa acaba falando pra Himari que eles dois vão pra Akihabara, o que acaba animando muito a Shizuri. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek, e eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando aí no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.